A única forma de força de vontade acessível aos fracos. Até agora os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Essas são duas frases de filósofos muito conhecidos do século XIX. Um é Nietzsche e o outro é Karl Marx. Uma coisa interessante sobre o século XIX é que houve uma ruptura com o pensamento da igreja e com, às vezes, até a fé. E também uma ruptura com o capitalismo. Não uma ruptura em si, mas uma ruptura com a grande força que o capitalismo tinha naquela época. E assim nasceria o século XX. Várias pessoas, obviamente, tentaram prever o século XX baseado nesse acontecimento do século XIX. Agora, pense você que está assistindo esse vídeo. Pause rapidamente. Baseado nas duas frases que eu falei, como você acha que o século XX sucederia? Pausou? Então, acontece que o século XX começa permeado de incertezas. E eu vou explicar por que esse século é considerado uma era de incertezas, baseado na visão de uma das filósofas mais conhecidas do século, Hannah Arendt. Então, vamos pausar um pouquinho e voltamos depois da vinheta. Como eu havia citado, no século XIX houve uma ruptura com a igreja, uma ruptura com a fé, e também houve surgimento de teorias anticapitalistas, essas dirigidas por Karl Marx. Já as rupturas com a igreja e com a fé foram muito fortes por parte de alguns filósofos, especialmente Nietzsche. Bom, a ruptura com a igreja já tinha acontecido no Iluminismo, um tempão antes, mas com a fé não. No Iluminismo, eles não tinham rompido com a fé. Porém, no século XIX, pela primeira vez, talvez, na história, houve esse rompimento com a própria fé, o que é muito incrível de se pensar. Bom, o século XX se inicia. E como você imagina que o século XX vai acontecer? Imagine que você está no século XIX. Como você vai pensar que esse século vai ser? Se você pensou que ele ia prosseguir com essas rupturas, você está enganado. Bom, vivendo no século XX, obviamente você sabe que realmente essas rupturas não continuaram. Porque essas instituições, elas continuaram a existir, mesmo com muitos dizendo que elas acabaram sendo extinguidas. E no século XX houve sim uma ruptura, mas foi uma ruptura com a própria história, o que é muito incrível de se pensar. Essa ruptura com a própria história proporcionou um momento de incerteza. A Hannah Arendt vai dizer que esse momento de incerteza foi proporcionado por causa de atitudes imediatistas. Essas atitudes imediatistas visam apenas as vantagens momentâneas, sem pensar nas consequências futuras. E quando você não pensa nas consequências futuras, você não consegue prever como as coisas vão prosseguir, de forma alguma. Atitudes sem pensar geram isso. Então, é por isso que o século XX é chamado de Era de Incertezas. A Hannah Arendt vai dizer que os seres humanos vão lidar com isso de uma forma muito curiosa. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Hannah Arendt vai dizer que durante o século XX as pessoas vão ter um sentimento acerca da incerteza que esse século gerou. O que você imagina que seja? Não sei o que você pensou, mas a Hannah Arendt disse que os seres humanos teriam um sentimento de solidão muito extremo. E esse sentimento de solidão explicaria todos os movimentos autoritários que surgiram nesse século. Pera, como assim? Bom, primeiro, é engraçado pensarmos que no século XX, movimentos autoritários surgiriam. Movimentos autoritários aconteceram por toda a história. E, bom, obviamente, os movimentos autoritários da Idade Moderna, da Idade Média, não eram como os movimentos do século XX. Mas, ainda assim, eram movimentos autoritários. Sabe? E é muito estranho pensar que mesmo após, no século XIX, haver uma ruptura com grandes instituições, com grandes dogmas, é estranho pensar que no século XX, mesmo assim, haverá o surgimento de governos totalitários. A Hannah Arendt vai tentar dizer que a solidão das pessoas vai fazer com que os grandes ditadores procurem, de alguma forma, despertar nela o sentimento nacionalista. Como assim? Eles vão fazer elas sentirem orgulho da própria nação, orgulho da própria raça às vezes, e isso vai fazê-las sentir parte daquele país, daquele local, fazê-las se completarem com isso, fazendo parte de algo. Muito sinistro, não é? E a Hannah Arendt vai dizer que isso vai suprir, em teoria, a solidão deles, e é por isso que os governos totalitários, em alguns momentos, tiveram até apoio populacional. É muito triste de pensar que, poxa vida, talvez tenha sido exatamente assim. Isso é o que a Hannah Arendt vai nos dizer. Bom, agora iremos prosseguir com o vídeo, tentando falar sobre uma das teorias muito abrangentes nesse século também, que é o existencialismo.
nome é Lucas, eu vim falar sobre o existencialismo do século XX, eu vim falar um pouco sobre o que ele fala, qual é o contexto histórico que foi dado. Bom, com a Europa mergulhada nas sequelas dos conflitos vivenciados pela Segunda Guerra Mundial, a Europa vivia um clima tenso, onde as pessoas sentiam angústias, tinham medo por conta de diferentes crises como na economia, na política, sociais. Bom, o existencialismo esclareceu nesse meio porque ele trazia questões que ajudavam as pessoas a esclarecer o que eles estavam sentindo. Eles traziam questões que resolviam os problemas, entre aspas. E por isso ele floresceu. Esse foi dado o existencialismo do século XX. O existencialismo ele seria uma corrente filosófica e literária que destaca a liberdade, a subjetividade do ser humano e a responsabilidade do próprio ser. Jean-Paul Sartre, como um dos maiores pensadores filosóficos do existencialismo, ele diz que a existência precede e governa a essência. O que seria isso? Bom, ele basicamente fala que o homem é o que ele faz. Um professor só é um professor porque ele dá aula pelo que ele faz. Ele diz também que nada é pré-designado a você, a pessoa. O homem, não existe nenhuma natureza humana a qual devemos ser fiéis, porque nós construímos nosso ser, nosso caráter, a nossa existência pelo que nós fazemos. O bombeiro só é o bombeiro pelo que ele faz. Ele apaga fogo, ele salva pessoas, e assim ele vai construindo o seu próprio caminho. E Jean-Paul Sartre diz isso em uma das suas conferências mais famosas. Ele diz: eu não sou uma couve-flor. O que ele quis dizer com isso? Bom, uma couve-flor, ela não vai ser nada mais, nada menos do que uma couve-flor. Ela não tem escolha sobre isso, ela não tem escolha sobre o seu próprio destino. Ela simplesmente é uma couve-flor. E ele fala: eu não sou uma couve-flor. Como assim? Ele fala que um homem é o ser que pode moldar o seu futuro, moldar o que ele é pelo que ele faz, existindo. O ser não é o ser se ele não existir primeiro. Nada foi predesignado. E aí, Jean-Paul Sartre fala que a liberdade, ele fala muito sobre a liberdade do ser humano. A liberdade seria então um castigo. Pois para você tomar decisões difíceis, abrir mão da sua própria liberdade, você tem que ter liberdade. Então, não seria muito bem como Sartre falava, não seria um benefício. Os conceitos mais famosos também de Jean-Paul Sartre, ele vem falar sobre a má-fé. O que seria a má-fé? Bom, a má-fé, ela diz que é quando o homem se isenta da sua própria culpa, onde, popularmente falando, ele tira o seu próprio cavalo da chuva. Por exemplo, eu não tive escolha nenhuma. Eu fiz porque eu não tive escolha. Não foi culpa minha. Ele se isenta, pois quando o homem ele tem uma escolha boa, ele tem uma escolha em que haja resultados, ele se orgulha, bate no peito e fala: eu acertei. Poderia ter errado, mas eu acertei na mosca. E a má-fé fala quando ele se isenta da própria culpa. Ele procura culpar coisas como o cosmos. Ele fala: eu errei por conta do cosmos. Eu errei porque isso e aquilo, e isso e aquilo. E isso Jean-Paul Sartre diz como má fé. Ele também diz como má fé seria má fé quando, por exemplo, você vai se tornar um professor, e aí, em vez de você criar a sua própria vertente, criar o seu jeito de ensinar, você vai lá, procura outros professores e copia eles. Isso sim seria má fé.
Jean-Paul Sartre também vem falar sobre uma grande frase que o que você vê é o que eu sou. O que você vê eu fazendo, o que eu faço é o que eu sou. E seria, sim, uma explicação para a grande frase dele que a existência precede e governa a essência. Segundo Heidegger, um dos grandes pensadores existencialistas, embora ele tenha negado esse título, ele vem a dizer que o ser não somente não pode ser definido, como também nunca se deixa determinar em seu sentido por outra coisa, nem como outra coisa. O ser só pode ser determinado a partir do seu sentido como ele mesmo, ou seja, o ser é autômato, independente e indefinível. Meu nome é Luiz e vou falar um pouco sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma escola alemã criada em 1924, cujo objetivo era observar, analisar e criticar as diversas relações da sociedade, sejam elas relações culturais, relações econômicas ou relações sociais. Ela foi criada por pensadores e filósofos da época, mas sofreu influências de diversos pensadores antigos. Os principais foram Marx, com a teoria marxiana, e Freud, com a teoria freudiana da psicanálise. Ela foi criada em um contexto conflituoso, onde o mundo acabou de passar por uma guerra e já começava-se outra. As suas obras ficaram conhecidas como Teoria Crítica da Sociedade. Entre os principais pontos abordados pela Escola de Frankfurt, podemos destacar dois: a sociedade de massa e a indústria cultural. Ambos estão ligados um ao outro e ambos os termos foram propostos pelo filósofo Theodor Adorno, que era um filósofo da época e um dos principais críticos da sociedade e pensadores da Escola de Frankfurt. A indústria cultural, segundo ele, era uma forma de alienar o povo para padronizar pensamentos, tendências, gostos e etc., para homogeneizar a sociedade para fins capitalistas. Segundo ele, as principais formas de alienação da sociedade eram jornais, revistas, filmes, peças de teatro e etc., livros. E para ele criticava a ideia que a indústria cultural tentava passar, que o consumo era uma forma de apaziguamento e diluição dos problemas sociais. Outro ponto abordado pela Escola de Frankfurt foi a crítica ao iluminismo, que em seus preceitos antigos estava ligado a direito e liberdade do indivíduo a partir da evolução industrial e tecnológica. Porém, com o passar do tempo, esses preceitos se perderam e atualmente o avanço industrial ele servia como uma forma de dominação, padronização, etc., das classes inferiores a classes dominantes. Essa teoria se assemelha muito à teoria marxiana, porém ela é diferente em um ponto. Os filósofos da Escola de Frankfurt não tinham mais esperanças, pois, segundo eles, o sistema capitalista teria absorvido a consciência revolucionária do proletariado. Agora eu vou falar um pouco sobre a filosofia analítica. Foi um movimento filosófico do início do século XX que buscava, através da lógica, compreender o uso de palavras e termos e seu uso no discurso científico a fim de maior precisão. Por esse motivo, esse movimento ficou conhecido como filosofia analítica. Ele teve várias etapas e duas principais vertentes. A primeira foi o positivismo lógico, centrado nos fatos e na lógica, e a segunda foi a filosofia da linguagem, centrada na linguagem do cotidiano e etc. Sobre o século XX, após falar sobre existencialismo, Escola de Frankfurt, nós vamos falar agora também sobre um dos filósofos muito importantes, que é o Bauman. O Bauman vai dizer especialmente que as relações, elas no século XX, elas eram pautadas em uma relação líquida. Como assim? É como se elas escorressem nas mãos, sabe? De tão rápidas que são. Elas visam não uma união, mas apenas troca de experiências. O Bauman vai dizer que isso é ruim, afinal as relações são muito curtas e é como se elas só visassem interesse próprio, sabe? Então é uma das opiniões dele, é uma das teorias que ele monta, que é a do amor líquido, relações líquidas. E também ele era muito influenciado por Karl Marx, aquele cara que eu citei no começo do vídeo. Outra filósofa que surgiu é Ayn Rand. Ela é totalmente distinta
de outros filósofos, pois ela não era influenciada por Karl Marx, por exemplo, e por vários outros que surgiram anticapitalistas. Ela tinha um pensamento muito mais capitalista na maior parte das vezes. E ela vai criar uma teoria chamada objetivismo. E o que é esse objetivismo? O objetivismo vai dizer que a realidade que nos cerca vai existir independente da nossa consciência. Então tudo que a gente vê aqui, não importa a nossa consciência, vai existir de qualquer forma. E que nós interagimos com essa realidade por causa dos nossos sentidos. É isso que ela vai dizer basicamente. E ela vai dizer também que o objetivo da vida do ser humano é um objetivo muito claro. É um objetivo realmente, não é subjetivo. Ela vai dizer que esse objetivo da vida humana é a própria felicidade. E aí, essa teoria, essa ideia de que a própria felicidade que vai mover a vida do ser humano, vai ser utilizada por movimentos libertários do século XXI. Como assim? Eles vão dizer que, já que o ser humano busca a felicidade, e a felicidade só pode ser alcançada com a liberdade. E essa liberdade tem que ser uma liberdade à propriedade privada, tem que ser uma liberdade aos próprios interesses do ser humano, tem que ser uma liberdade à defesa pessoal, tem que ser uma liberdade em que você não interfira na liberdade alheia. Então eles vão montar essa teoria da Ayn Rand baseada nisso. Eles vão montar essa teoria deles baseada na teoria da Ayn Rand. Então a Ayn Rand é considerada a musa do libertarianismo moderno. E essa teoria dela, o objetivismo do século XX, ajudou muito nisso. Bom, basicamente esse foi o nosso vídeo. O nosso vídeo discorreu sobre alguns filósofos e afins. E bom, nós já citamos ali anteriormente que esse é um trabalho feito por várias pessoas da nossa classe. Então você pode conferir os vídeos anteriores sobre o século XIX e afins, sabe? E bom, esse é o último vídeo da série sobre o século XX. Bom, é isso.